são daqueles vídeos que a gente resolve fazer improvisado, porque a gente lembra de algumas situações que a gente passa profissionalmente. E aí a gente tenta fazer um monte de vídeo para explicar para a galera a importância de fazer um determinado serviço. E às vezes a gente não consegue explicar. Mas hoje é um bom exemplo, então vamos tentar gravar assim de forma improvisada. Talvez fique mais fácil de entender. Estou voltando agora de uma cidade próxima de Itu, onde eu fiz 5 perícias. Dessas 5 perícias no dia de hoje, foi uma em empresa grande e foram 4 em empresas pequenas e empresas familiares. Perícia simples, usual, né, de pedido de insalubridade e periculosidade. E adivinha, né? Provavelmente a empresa grande não vai caracterizar adicional de insalubridade nem de periculosidade, porque eles tomaram as medidas adequadas para o risco e evitaram, né, o enquadramento. Então, seja com o uso de EPI, com a redução dos riscos. E as empresas pequenas, infelizmente, vai haver aí enquadramentos ou de insalubridade ou de periculosidade, em alguns casos as duas situações. E por que eu tô falando isso? Porque a gente vende os trabalhos, né, oferece os serviços aí pra galera de laudos, né, de insalubridade, laudos de periculosidade, também o programa de gerenciamento de risco, o PGR, o PCMSO, né, que substituiu o PGR, que substituiu o PPRA, que era mais conhecido, as siglas, né? E aí quando a gente vende, normalmente é porque o contador indicou, porque o contador pediu para a empresa pequenininha fazer, porque alguém falou que tinha que fazer, ou porque precisava tirar uma licença, e aí foi exigido tal documento. E muitas vezes as pessoas nem sabem para que servem esses documentos, elas nem têm noção da importância desses documentos e o que esses documentos podem evitar aí de dor de cabeça na sua empresa. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum a gente chegar na empresa e falar assim: aqui nós somos uma empresa familiar, é muito pequenininho, temos aí poucos funcionários e a gente nem tem informação. Se a gente soubesse quais são os riscos, e aí a hora que você vai ver lá, tem lá. Às vezes tem sim um PGR lá perdido, um PPRA perdido, mas a pessoa não sabia nem para que servia aquilo. E o porquê desse vídeo? Esse é um vídeo informativo, né? Para você que tem aí uma pequena empresa, então saiba que é importante, né? Você é tão importante quanto você ter um comercial bom, quanto você reduzir custo da sua empresa, quanto você buscar aí a matéria-prima mais barato, a mão de obra mais barato para você fazer o serviço, precisa avaliar a qualidade daquilo que você está recebendo. E a mesma forma quando a gente fala de segurança do trabalho. Então toda e qualquer empresa pequena, né, independente do tamanho, qualquer CNPJ, é obrigatório ter os programas de gerenciamento de risco. Né? Então você precisa entender quais são os riscos da sua empresa. Né? Alessandro, mas eu tenho aqui um supermercadinho, uma mercearia e eu não tenho risco nenhum. Você que pensa, além de você ter o risco, alguns riscos que você tem aí, eles podem estar enquadrados na NR15 ou na NR16 e você pode ter uma situação de enquadramento aí para todos os seus funcionários. Então hoje um exemplo claro, eu fui em uma das empresas e essa empresa ela tinha lá gás inflamável armazenado dentro do seu galpão, ou seja, todos os funcionários daquela empresa, daquele estabelecimento, se pedirem, né, se entrarem na justiça e pleitearem, vão ter o direito ao adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ele é um agente, né, ele é um adicional de 30% sobre o salário do funcionário, ou seja, um simples armazenamento errado, né, pode onerar aí, pode aumentar a folha de pagamento em 30%. E aí eu te pergunto, quanto é que é a sua folha de pagamento hoje?
Soma aí mais 30%. Vai ficar complicado, não vai? Vai pesar, não vai? Então pra que pagar para ver? Pessoal, o serviço de segurança do trabalho, eu entendo que não é um serviço que ele é baratinho, eu entendo que ele, às vezes ele não é a sua prioridade, porque você tem outras coisas para fazer aí na sua empresa, ele não é o item que lhe traz aí um retorno imediato, né? Então você não vai investir lá em segurança do trabalho, imediatamente você vai ter um retorno. Eu sei de tudo isso, mas eu posso lhe garantir que vai valer a pena. Porque você vai fazer um investimento, esse investimento ele pode ser aí parcelado em até 12 vezes. Então você vai pagar lá um pouquinho por mês, é bem pouquinho mesmo. Então isso aí vai variar do tamanho da empresa, mas empresas pequenas, a gente já tem pacote lá pequenos e especial para atender esse público. Você já vai cumprir as suas obrigações lá com o envio do e-social, né? O seu contador vai ter todas as informações que ele precisa para manter a sua empresa regular. Então não deixe para depois, não pague para ver, né? Não deixe de fazer aí o pacotinho mínimo, tá? Nem tô falando que você tem que investir aí em grandes programas não, o pacotinho mínimo. Faz ali o seu PGR, o seu LTCAT, o seu PCMSO, entende legal esses documentos, aí você vai entender quais são os riscos da sua empresa e ali neles vão estar tudo que você precisa fazer para evitar esses enquadramentos indesejados ou acidentes. Entendeu legal? Um treinamentinho simples de uso de EPI, uma ficha de EPI adequada, são coisas muito simples, fáceis de fazer. A gente treinando aí, qualquer pessoa na sua empresa pode fazer isso, né? Ela pode fazer aí uma ficha de EPI adequada, dar um treinamentinho adequado aí para uso de EPI, fazer o mínimo bem feito, sabe? O básico que funciona é exatamente isso. Não deixa sem fazer nada, né? Como se segurança do trabalho fosse para as empresas grandes. Não, né? Lembre-se do que eu disse, hoje, das 5 perícias que eu fiz, uma foi empresa grande, 4 foram pequenas empresas, tá? Empresas familiares. Teve uma empresa que ela tem 3 funcionários. Então assim, não paga para ver, né? Não deixa para depois. Clica aqui embaixo, entre em contato com a MZ, manda pra gente lá qual é o seu segmento, né? Qual o seu segmento de trabalho, qual é o seu negócio, quantos funcionários você tem. E aí a gente vai mandar para você uma proposta comercial do que você precisa fazer, o mínimo que você precisa fazer, tá? Aí você avalia com carinho, entende o que tá ali naquela proposta. E vou te falar mais, se você não resolver fechar nesse momento, pelo menos você vai ter ali o escopo como informação e consultoria grátis, o mínimo que você precisa ter aí quando o assunto é relacionado à segurança do trabalho. E se você optar por não fazer e amanhã ou depois você tiver um problema, você tiver uma perícia trabalhista, entre em contato com a gente que a gente também vai poder te atender no contencioso. Eu gosto mais de atender as empresas no preventivo, mas nós também atendemos no contencioso, tá? Então, entra em contato aí, clica, chama no WhatsApp, avisa o segmento que você atua, quantos funcionários você tem, que cidade você está, isso é muito importante, e a gente já envia para você uma proposta com o escopo do mínimo de segurança do trabalho que você precisa ter na sua empresa para você ficar aí minimamente resguardado, tá legal? Valeu, galera, até o próximo vídeo, abraço.